Fala, jovens, beleza? Fazer uns exercícios aqui de força de atrito, uns dois só, que aí o resto a gente vai trabalhar melhor na sala de aula, na sala ao vivo na quinta-feira, tá? E que são os casos mais específicos. É a última das forças que a gente precisa estudar. Depois são sistemas com essas forças, mais uma ou duas aulas, e aí nós entramos na parte de energia, e aí dá uma mudadinha um pouco no enfoque. Peguei exercício do caderno de atividades, tá? Então, página 16, o exercício 34. Um bloco de massa de 4 kg. Então, vou anotando aqui do lado. Deixa eu puxar aqui pro lado. Deixa eu ver até onde que vai cortar. A massa é 4 kg. Repousa, então a velocidade inicial, 0. Sobre uma mesa horizontal, tá. Sobre o bloco, aplique-se uma força paralela de valor 10 newtons. Então, vou chamar aqui uma força F de 10 newtons. Considerando o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa, igual. Então, o coeficiente de atrito estático é de 0,5. A gravidade é 10. E aí ele fala o seguinte, a gravidade daqui a pouco eu mexo ali. Ele fala da aceleração, a força resultante e por aí vai, tá? Vamos olhar as alternativas primeiro. A aceleração do bloco vale 2,5? Não sei. Tem que calcular. A força resultante vale 10? Não, essa aqui eu já tenho certeza que está errada, tá? Por que eu tenho certeza que essa aqui está errada? Porque ele fala o seguinte, ele fala que eu estou fazendo uma força de 10 newtons e ainda tem um atrito. A força de 10 newtons vai estar para um lado, o atrito vai estar para o outro. Então, não pode dar 10 essa combinação. O sentido do movimento é o contrário à força aplicada? Tem como eu fazer a força para um lado e o objeto se movimentar para o outro? O atrito vai conseguir responder com uma força maior? Também não. Então essa eu já vou desconsiderar. Considerando que a força de atrito será maior que a força aplicada, já está errado aqui, porque a gente sabe que não tem como o atrito ganhar da força que está tentando movimentar o objeto. Ele pode no máximo equilibrar. Tá? Então essa aqui também está errada. E a aceleração do bloco é igual a 0. Ou seja, eu vou ter que achar a aceleração do bloco. Então, para isso, vamos desenhar aqui o que está acontecendo. Temos uma superfície, tá? Temos um bloquinho. Temos uma força F de 10 newtons, tá? Deixa eu puxar um pouco mais para o lado para aparecer as informações aqui. Beleza. Tá, o bloquinho aqui. Temos quais outras forças? Peso, normal, tá? E temos o atrito. Se eu estou fazendo uma força para a direita, a tendência do bloco é deslocar para a direita. Então, se a tendência de deslocamento é para a direita, a força de atrito é contrária à tendência de deslizamento. A força de atrito será para a esquerda. E para descobrir a força resultante e aceleração, preciso calcular todas as forças. A força de 10 eu já tenho. Vamos calcular a força peso. Peso é massa vezes gravidade. A massa é 4, a gravidade é 10, então peso vale 40 newtons. Tá. Nesse caso, o objeto nem vai para baixo nem vai para cima. Deixa eu só melhorar essa força F aqui, que ela está muito inclinada para o meu gosto. Então, aqui. Melhorou um pouquinho só. O objeto não está afundando nem está voando. Então eu tenho certeza que a normal também vale 10. Tá? Então a normal também vale 10 newtons, não, desculpa, 40 newtons. Força para baixo cancela a força para cima. Então eu já tenho informação de duas forças. E com essas duas forças eu posso calcular a força de atrito. Porque é μ vezes a normal. Então a força de atrito é igual ao coeficiente 0,5 e a normal 40. 0,5 vezes 40 dá 20 newtons. Aí só, professor, mas você falou que a força de atrito não poderia ser maior do que a força que está empurrando. Realmente ela não é. Quando a gente calcula a força de atrito aqui nesse caso, é a força de atrito estática, né? O que você está descobrindo não é o valor real da força de atrito. Quando você calcula a força de atrito estática, você está descobrindo o máximo de atrito que a superfície consegue fazer. Ela consegue te fazer uma força até de 20 newtons. Então a pessoa puxou com 2, ela vai fazer 2. A pessoa puxou com 5, ela vai fazer 5. A pessoa puxou com 10, a força de atrito
será de 10 newtons, tá? Ela puxou com 11, o atrito é 11. Ela puxou com 20, o atrito é 20. Ela puxou com 21, o atrito vai ser menor, e aí a caixa entra em movimento. Aí, ou a gente vai manter esse valor constante de atrito, ou se der o atrito dinâmico, o atrito cai para um valor menor. Então, quando você calcula a força de atrito estático, você não está calculando o valor real da força de atrito. Você está calculando o máximo, tá? Esse aqui é o valor máximo da força de atrito. Então, cuidado quando vocês forem calcular. Agora, o que aconteceu? Eu tenho 10 newtons para um lado e eu tenho 10 newtons para o outro. As duas forças vão se cancelar. Se a força resultante é zero, máxima de aceleração. Se a força resultante é zero, a aceleração será zero. Então a gente volta aqui na questão e a aceleração do bloco é igual a zero. Tá bom? Então, a alternativa é voltando aqui para o nosso exercício. Tem que tomar cuidado com essa informação do atrito. Atrito estático, o que você calcula não é o valor real. Se for atrito cinético, atrito dinâmico, aí sim, o que você calculou é o valor real mesmo, aí tá sossegado. Tá bom? Então, cuidado com exercícios que tem atrito estático. Vou pro próximo. Próximo exercício. O exercício 35 da página 17. Para demonstrar a eficiência do atrito entre os objetos, um professor apoia um apagador de 300 gramas. Isso que eu vou anotar aqui embaixo. 300 gramas. No plano do quadro, que é vertical, aplicando-lhe uma força mínima perpendicular ao plano do quadro para que o apagador não entre em movimento. Considerando o coeficiente de atrito estático entre a superfície do quadro e o apagador é de 0,2, então, coeficiente de atrito estático é de 0,2. E a gravidade vale 10. Espera aí que deu uma exagerada aqui na puxada para o lado. A gravidade vale 10. Podemos afirmar. Temos as alternativas ali em cima. A força aplicada vai ser maior que 20. Bom, ele quer saber a força aplicada no apagador. Então, o que está acontecendo? Aqui eu tenho a parede. Tá? Tenho um objeto, que no caso aqui ele fala com o apagador. Tá bom? A pessoa está empurrando o apagador para cá. Eu vou chamar de força do professor. Tá? A força peso está para baixo. E aqui tem que tomar cuidado. A normal não está para cima. A normal é perpendicular à superfície. Então, se a superfície está aqui, deixa eu ver se está aqui, está invertida a imagem. Se a superfície está aqui e a caixa está aqui, a normal está empurrando para cá, tá? Então, a normal aponta para esse lado aqui, ó. E a tendência da caixa é escorregar para baixo. Então, o atrito, que é contrário à tendência de deslizamento, será para cima. Força de atrito, tá? No enunciado, ele fala que a caixa está parada. Então, se a força resultante é zero, eu tenho certeza que a força para cima, que é igual ao atrito, tem que ter o mesmo valor da força para baixo, que é a força peso. Essa é uma informação que eu tiro do enunciado, tá? Aqui, ó. E depois a força para a esquerda, que é a força do professor, tem que ser igual à força para a direita, que é a normal. Professor, mas o peso não é sempre igual ao normal? Não. Falamos muito disso na época do estudar normal. Peso normal não tem relação obrigatória. Aqui, por exemplo, eles não têm relação nenhuma. Tá bom? Vamos calcular o que dá para calcular e a gente depois volta para as alternativas. Então, vamos dar uma baixada aqui. Eu consigo calcular a normal? Não. Eu consigo calcular a força da pessoa? Também não. Então, eu vou começar calculando por aqui, ó. Tá bom? Por quê? Porque força de atrito, vou colocar para cá, é igual ao peso. Como que eu calculo força de atrito? Mi vezes a normal.
Mi vezes a normal. E a força-peso? Massa vezes gravidade. Tá? O Mi vale quanto? 0,2. A normal eu não sei. A massa, tem que tomar cuidado, porque a massa está em grama, tem que estar em quilograma. 300 gramas é 0,3. O que eu fiz aqui? Dividi por 1000. Tá? Porque 1 quilograma tem 1000 gramas. Volto lá embaixo, coloco 0,3 e a gravidade, que é 10. Então, vou isolar a normal. A normal é igual. 0,3 vezes 10 é 30. Opa! 0,3 vezes 10, vou puxar para o lado aqui para não ficar muito apertado, tá? A normal é igual. 0,3 vezes 10 é 3, dividido por 0,2, tá? 3 dividido por 2 dá 1,5. 3 dividido por 0,2 dá 15. Então, o valor da normal é de 15 newtons. E aí, se eu descobrir a força normal, que vale 15, se eu voltar para cá, olha só, eu descubro a força da pessoa. A força da pessoa é de 15 newtons. Então, dá para medir a força do professor. Eu coloquei da pessoa aqui, mas do professor. Então, sabemos que a força do professor é de 15 newtons. Vamos para as alternativas. A força aplicada deverá ser maior que 20 newtons? Não. Acabamos de calcular. Para ficar em repouso, a força aplicada deve ser de 15 newtons. Se a força aplicada for maior que 15 newtons, o apagador sobe. Você vai fazendo uma força empurrando contra a parede. Você não vai fazer o apagador subir. Para subir, você teria que fazer uma força para cima, tá? Então, não. A força aplicada não pode ser maior que o peso do objeto, tá? Nesse caso, é maior que o peso do objeto, né? Porque a força-peso do objeto, se você calcular a força-peso aqui, deixa eu voltar para baixo, é 0,3 vezes 10, que dá 3. Então, a força da pessoa é maior que o peso do objeto, tá? Então, deixa eu arrumar aqui. Então, essa está errada. A força de atrito será menor ou igual à força-peso. Sim, a força-peso está para baixo, o atrito está para cima, eles teriam que ser iguais, tá? Na verdade, deixa eu voltar aqui, peraí. A força aplicada não pode ser maior que o peso da pessoa. Ué? A força de atrito será menor ou igual à força-peso? Peraí, temos um problema. Se a força aplicada for maior que 15 newtons, o apagador sobe. Não. A força aplicada vai ser maior que 20 newtons. Oxe, será que eu fiz alguma conta errada? Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu não multipliquei nada errado aqui. Coeficiente de atrito 0,3. 3. Deixa eu fazer a conta dessa divisão de novo aqui, se eu não fiquei louco, tá? 3 dividido por 0,2. 15. Tá certo. Oxe. Bom, a força aqui é de 15 newtons. Eu não sei se tem uma alternativa a mais lá na apostila, talvez tenha copiado errado, mas a força de atrito será menor ou igual à força-peso, tá? Aqui que tá o problema, porque a força de atrito ela é igual à força-peso, a gente já sabe aqui, ó, cadê a caneta? Ó, aqui eu já tinha essa informação, tá bom? Então, sim, a força de atrito ela será igual à força-peso, essa parte está correta. Mas esta outra parte, fala que ela é menor, aqui, ó, não é verdadeiro. Para a caixa ficar parada, igual ele fala no enunciado, o atrito tem que ser igual. Não pode ser menor, senão a caixa descia. Então, se não tiver mais nenhuma alternativa na apostila aí de vocês, quando vocês forem olhar, a alternativa D tá meio furada. Então, vocês vão fazer o seguinte, para poder marcar a D, você vai desconsiderar essa possibilidade aqui, e aí você marca a alternativa D, tá? Ah, professor, não tinha alternativa E na apostila, então sobrou a D? Sim, algum vezes está furado, tá? Então, ser menor não faz sentido nenhum, tá bom? Por quê? Porque no enunciado ele fala que o apagador não entra em movimento. Ixi, ficou horrível aqui o risco. Tá? Então, o apagador não entra em movimento. Se ele entrar em movimento, quer dizer que o atrito é menor que a força-peso aqui embaixo. Ah, professor, dava para responder se não tivesse aquela menor? Direto. Porque só de desenhar ali eu já vi que a força-peso era igual ao atrito. Ótimo, ótimo, tá? Eu resolvi tudo aqui para vocês verem como que a gente calcularia.
E levando em conta também da possibilidade de exercícios pedirem valores, certo? Jovens, eu acho que é isso, tá? Não vou me estender muito não, o resto a gente vai trabalhar na aula. Eu vou ter mais uma aula com vocês gravadas na quarta, e depois o resto a gente trabalha na quinta, na aula ao vivo, beleza? Então é isso, me procurem qualquer dúvida, tentem fazer esses exercícios de novo, ou os que eu já passei para vocês. E nos vemos na quarta na aula gravada e quinta na aula ao vivo. Beleza, galera? Então, falou e até mais.